a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Mixidade, a melhor programação. No ar, 1 Minuto com Deus. Olá, ouvintes. Eu já ouvi uma famosa frase que diz o seguinte: a direção é mais importante do que a velocidade. Ótimo, tá bacana, tá certo. Sabe, gente, eu já fiz muitas viagens de avião, umas curtas, outras longas, uma para perto, outras para distante. Já enfrentamos mais de 10 horas dentro de uma aeronave. Mas tem uma coisa em comum em todas as minhas viagens. Eu nunca entrei em um avião sem saber para onde ele ia. Você não entra num avião, num ônibus, num trem, só porque ele é bonito, só porque é bacana. Não, você entra porque você sabe para onde ele vai. É estranho, mas vivemos um tempo em que as pessoas não têm noção de para onde está indo. Às vezes ingressa em um local, em uma igreja, em uma instituição porque é bonito, porque é bacana, mas não tem noção para onde aquilo está indo. Eu falo também sobre relacionamentos. Muitas pessoas ingressam em relacionamentos sem ter a mínima ideia de onde que aquilo vai dar. Só porque o cara é bonito ou porque a moça é bonita. O fim disso geralmente é tragédia, é dor, é sofrimento. Isso serve pra mim, pra você líder, pra você pastor, pra você amigo. As pessoas só vão ingressar na sua igreja se elas souberem pra onde você está indo. Você tem que deixar isso bem claro. Mostre para as pessoas quais são os planos, quais são os projetos para o ministério e para elas. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Veja que interessante. Até Deus deixa claro pra gente os planos que Ele tem ao nosso respeito. E você? As pessoas que se aproximam de você, você vai a conduzir para onde? A um caminho de alegria ou de tristeza? A conselhos de vitórias ou de derrotas? Você vai direcioná-las para o topo ou para o precipício? Todo mundo que se aproxima da nossa vida, da nossa igreja, do nosso trabalho, do nosso ministério quer saber o seguinte: para onde que eu vou? Quais são os seus planos para mim? Se liga, gente, não basta atrair pela beleza. É preciso dizer para onde que as pessoas estão indo ao ingressar no teu projeto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu 1 Minuto com Deus, com o pastor Melqui. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Cresça como se deve. Você pode aumentar as suas capacidades, melhorar o raciocínio, disciplinar as emoções, preparar melhor o seu dia e o seu futuro. Disponha-se a aprimorar o que é, procurar as coisas lícitas e esperar a hora certa de se manifestar e agir. Com isso, você trabalha pelo seu bem-estar e se capacita para mais ajudar os outros. É de você mesmo, do cultivo do amor e da inteligência, que lhe surgem as modificações positivas, a fé e a ação. A boa intenção é a raiz da evolução. Deus o ajuda toda vez que você trabalha em si mesmo. Pensamento do dia. Como luzeiros no mundo. Há várias maneiras de reagir à escuridão espiritual. Alguns cristãos preferem se encastelar e viver uma espécie de clausura moral. Embora procurem viver corretamente, nada mais fazem. Vivem apenas como agentes secretos de Deus, pois só Deus sabe onde estão. Há também quem prefira murmuração e contendas, vendo só o cisco nos olhos dos outros e não a trave em seus próprios olhos. Lucas capítulo 6, versículo 42. Mas somos alertados: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Para não sermos luzeiros no mundo, basta vivermos em murmuração e contendas. Paulo não mencionou nada mais escandaloso do que isso. Não obstante alguns cristãos cometerem pecados relativamente maiores, certamente todos nós já praticamos pecados menores: presunção, orgulho e egoísmo, os quais culminam em murmurações e contendas. E são esses pecados menores que mais prejudicam o nosso testemunho do Evangelho de Cristo. Cada cristão tem uma terceira e melhor opção:
Deixar que sua vida redimida e iluminada por Cristo sirva de luzeiro no mundo, a refletir a luz do Evangelho para iluminar outras vidas. Exatamente como Jesus ensinou. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O mundo ao nosso redor é escuro devido à ignorância espiritual. Há milhares de pessoas cuja existência sem objetivo as conduz a um desespero silencioso que as faz tropeçarem na vida. Assim, em vez de nos omitirmos ou de murmurarmos e contendermos, cada um pode fazer a melhor parte. Como luzeiros no mundo, devemos refletir a luz de Cristo nos caminhos dos que vivem em escuridão espiritual. Assim diz a Bíblia. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmo 39, verso 6. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Jesus, quando ele removeu a pedra, toda razão para a dúvida foi removida. Amado ouvinte, nunca, jamais perca a esperança. A única esperança que vive nos momentos das maiores aflições de nossas vidas é Cristo. Ele diz a todo aquele que enfrenta as angústias deste mundo: eu venci o mundo. E nisso reside a nossa grande esperança. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. O pedido de oração escrito à mão partia o coração por sua aparente impossibilidade. Por favor, orem, rezem, levem suas preces ao bom Pai. Tenho esclerose múltipla, fraqueza muscular, dificuldade de deglutição, dor crescente, visão decrescente. O corpo da mulher estava se decompondo e era possível notar o desespero em seu pedido de intercessão. Então veio a esperança, a força que triunfa sobre a lesão e a degradação física. O nosso abençoado Salvador está no total controle. A vontade dele é de suma importância para aquela mulher, para mim e para você. Essa pessoa pode ter necessitado de orações, mas no pedido estava evidente algo que falta em nós, amado ouvinte: a inabalável confiança em Deus. Ela parecia apresentar um perfeito retrato da verdade que Deus ensinou a Paulo quando este pediu por alívio de sua dificuldade. Aquilo que ele chamava seu espinho na carne, como está escrito ali em 2 Coríntios 12, 7. Sua busca por alívio acabou sendo não apenas uma aparente impossibilidade. Seu pedido foi simplesmente rejeitado por seu Pai Celestial. A luta contínua de Paulo evidenciava claramente a vontade de Deus, foi uma valiosa lição. Por meio de sua fraqueza, a graça de Deus pôde ser demonstrada e o poder de Deus foi aperfeiçoado. Quando expusermos nossos corações a Deus, preocupemo-nos ainda mais em buscar a sua vontade do que em receber a resposta
que desejamos. É daí que vem a graça e o poder. Está escrito em 2 Coríntios 12:8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse o espinho na carne de mim. Não devemos orar para realizar nossa vontade no céu, mas para que a vontade de Deus se realize na terra. Pense nisso, amado ouvinte. Seu testemunho de fé pode ser escolhido para um de nossos programas. Mande sua mensagem ou comentário para contato@cleitonbasso.com.br. Você sabia que o Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Jesus Cristo? E que a primeira referência à Terra ser um globo foi feita pelo renomado cientista, astrônomo, estudioso Galileu, que viveu entre 1564 e 1642 depois de Cristo? Porém, a Bíblia já afirmava que a Terra é um globo desde o tempo de Isaías, há milhares de anos atrás, como está escrito em Isaías 40:22. Momento Fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus amado, quando olhamos para a tua majestosa criação, compreendemos o quão pequenos somos e o quão grandioso és tu. Pai, quando olhamos para um bebê, para as perninhas, os bracinhos, as mãozinhas, o jeitinho inocente de um bebê de 1 mês, 2, 3 meses, os primeiros passinhos ao longo de 1 ano, Pai, é ali que ficamos estupefatos, encantados, espantados, entusiasmados. E é um dos momentos que absolutamente ficamos envolvidos pela sua grandiosidade, Pai. Como pode um ser tão precioso, tão maravilhoso, surgir de apenas 2 células, uma de um homem e outra da mulher? E de repente, temos um novo ser humano vivendo na Terra. Como o Senhor pensou, elaborou algo tão grandioso, Deus. Ó Pai, a sua criação confirma a sua grandeza. Pai, dá-nos sabedoria para que não nos embriaguemos com a beleza e a majestade da sua criação, fazendo com que nosso coração acredite que tamanha grandeza não precisa de um Criador. Quando na verdade, ao contrário, tamanha grandeza só pode sugerir um grande Criador, um grande Pai, nosso Pai, que estabeleceu-se no meio de nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai amado, oramos agora não para realizar a nossa vontade no céu, mas para que a vontade de Deus se realize na terra. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. No ar, 1 Minuto com Deus. Olá, ouvintes. Eu já ouvi uma famosa frase que diz o seguinte: a direção é mais importante do que a velocidade. Ótimo, tá bacana, tá certo. Sabe, gente, eu já fiz muitas viagens de avião, umas curtas, outras longas, uma para perto, outras para distante. Já enfrentamos mais de 10 horas dentro de uma aeronave. Mas tem uma coisa em comum em todas as minhas viagens. Eu nunca entrei em um avião sem saber para onde ele ia.
Você não entra num avião, num ônibus, num trem, só porque ele é bonito, só porque é bacana. Não, você entra porque você sabe para onde ele vai. É estranho, mas vivemos um tempo em que as pessoas não têm noção de para onde está indo. Às vezes ingressa em um local, em uma igreja, em uma instituição porque é bonito, porque é bacana, mas não tem noção para onde aquilo está indo. Eu falo também sobre relacionamentos. Muitas pessoas ingressam em relacionamentos sem ter a mínima ideia de onde que aquilo vai dar. Só porque o cara é bonito ou porque a moça é bonita. O fim disso geralmente é tragédia, é dor, é sofrimento. Isso serve pra mim, pra você líder, pra você pastor, pra você amigo. As pessoas só vão ingressar na sua igreja se elas souberem pra onde você está indo. Você tem que deixar isso bem claro. Mostre para as pessoas quais são os planos, quais são os projetos para o ministério e para elas. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Veja que interessante. Até Deus deixa claro pra gente os planos que Ele tem ao nosso respeito. E você? As pessoas que se aproximam de você, você vai a conduzir para onde? A um caminho de alegria ou de tristeza? A conselhos de vitórias ou de derrotas? Você vai direcioná-las para o topo ou para o precipício? Todo mundo que se aproxima da nossa vida, da nossa igreja, do nosso trabalho, do nosso ministério quer saber o seguinte: para onde que eu vou? Quais são os seus planos para mim? Se liga, gente, não basta atrair pela beleza. É preciso dizer para onde que as pessoas estão indo ao ingressar no teu projeto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu 1 Minuto com Deus, com o pastor Melqui. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Sabedoria, poucas palavras que dizem muito. O importante não é fazer tudo o que gosta, mas sim gostar de tudo o que faz. Minuto de sabedoria. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Ver o ciclo do dia. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas orações. Filipenses 2:13. Sabedoria para viver melhor. Ver o ciclo do dia. Pai, mesmo nas provações, mantém minha fé ancorada em Ti, minha fonte de salvação e força. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Arthur Jackson, com o título Ainda que. Em 2017, após o furacão Harvey, viajamos com um grupo de pessoas para Houston, Estados Unidos, para ajudar os que tinham sofrido perdas. Nosso objetivo era encorajar as pessoas que tinham sido afetadas pela tempestade. Neste processo, a nossa própria fé foi desafiada e fortalecida quando nos colocamos ao lado deles em seus lares e templos danificados. Vemos que Abacuque expressa no final de sua profecia do século 7 a.C. a mesma fé radiante exibida por algumas dessas pessoas na esteira do furacão Harvey. O profeta previu que tempos difíceis estavam a caminho. As coisas piorariam antes de melhorar.
Esta história encontramos no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. O final da profecia o faz ponderar sobre o potencial das perdas terrenas e a expressão ainda que aparece 3 vezes. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, ainda que os rebanhos morram nos campos. Como nos posicionamos diante de perdas inimagináveis, como a perda de saúde ou de emprego, a morte de um ente querido ou um desastre natural devastador? A ode por tempos difíceis de Abacuque nos convoca a ter fé e a confiar em Deus, que é a fonte da nossa salvação, força e estabilidade para ontem, hoje e sempre. No final, aqueles que confiam no Senhor nunca serão desapontados. Querido amigo, Deus atendeu a sua necessidade em tempos difíceis. Como você pode encorajar os outros quando eles enfrentam uma crise? Pense sobre isso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. O legado do perdão. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5. Avançando na história de José, temos aqui o seu reencontro com seus irmãos. José foi vendido como escravo por eles, dado como morto a seu pai. Durante esse tempo, trabalhou na casa de Potifar, foi preso injustamente, mas foi abençoado no sistema carcerário e se destacou. Revelou por meio do Espírito de Deus os sonhos de 2 presos, anos mais tarde, os sonhos de Faraó, e assumiu com muita maestria o governo do Egito. Durante os anos de fome, a família de José retorna ao Egito em busca de alimento, e os sonhos de José, que foram a base para toda a rivalidade entre os seus irmãos, se cumpriu. Poderíamos supor a raiva armazenada por José durante tantos anos, o rancor por ter perdido sua família, o ódio construído pelos seus irmãos ao passar por cada uma dessas dificuldades. Mas José, novamente, tem uma atitude surpreendente: perdão e graça. José não somente perdoa seus irmãos, mas age com graça, trazendo-os para viver perto de si. Como José, depois de tantos anos, pôde ter atitudes assim? Seu pai lhe deixou o legado do perdão. Jacó teve um desentendimento com seu único irmão Esaú, e em Gênesis 32 e 33 temos o processo de perdão e reencontro. Jacó enviou mensagem de perdão, presentes, se prostrou diante de seu irmão e lhe clamou que o perdoasse, e José estava lá observando cada atitude de seu pai, vendo a aflição, o medo e presenciando os frutos desse reencontro. Hoje famílias são destruídas diariamente por falta de perdão. Pais não falam com os filhos, irmãos brigados entre si, falta humildade e amor. Os laços familiares perderam a sua importância, vivem cada um por si. Se faz necessário receber o perdão de Deus e colocar Ele como centro, pois ninguém é capaz de dar aquilo que não possui. Somente diante do perdão de Deus podemos perdoar e agir em graça. Desafio: a falta de perdão em sua família? Como você perdoa seu cônjuge e seus filhos nas falhas do dia a dia? Seus filhos reconhecem o fruto do perdão de Deus em sua vida? Você ouviu Devocional Diário. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Contato pelo WhatsApp DDD 88994511845.